Olá, olá, meus queridos amigos que estão nesse momento aí assistindo esse vídeo. Eu tenho mais um conselho de Deus para você nesse momento. E gostaria que você meditasse nessa palavra que Deus tem para você nesse momento. Deus lhe chama nesse momento a sua atenção, você mesmo que está me olhando aí, você que está vendo esse vídeo, Deus lhe chama a atenção nesse momento para abandonar os seus pecados. Abandone seus pecados a tempo, porque Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, todos vão prestar conta da sua vida para Deus. Ninguém vai ficar impune, todos irão prestar conta. E Deus lhe chama a atenção nesse momento para poder você parar de pecar. Pare de pecar. Aí você pode me perguntar, e o que é pecado? O que é pecado? O que eu estou fazendo de errado? Você sabe o que você está fazendo de errado. Você no seu íntimo sabe o que você está fazendo de errado. Independente que você que está me assistindo nesse momento, independente que você seja evangélico ou não seja cristão, que independente de sua religião, Deus sabe onde você está pecando. Então abandone seus pecados a tempo, se volte para Jesus. Veja o que é pecado. Veja o que é pecado. Se você não sabe o que é pecado, veja o que a palavra de Deus diz para você nesse momento. 1 João capítulo 3, o verso 4 e o verso 6 nós vamos ler nesse momento. Veja o capítulo 3 do verso 4 que diz: todo aquele que pratica pecado também transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. Entende? Pecado é transgressão da lei de Deus. E veja o verso 6 o que diz: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conhece. Então, meu irmão, se você anda transgredindo a lei de Deus, a lei da santa palavra do Senhor, você está transgredindo a lei de Deus e você está pecando. Todos que transgridem a lei, Deus não está lhe chamando para servir a Ele pela metade, não. Deus não quer você servindo a Ele pela metade. Eu sou crente, mas eu vivo guardando 9 mandamentos, 3 mandamentos, 5 mandamentos. Deus não quer isso de você. Deus quer você por inteiro. Deus quer que você sirva a Ele de verdade, meu irmão. Siga pela Bíblia, para de seguir pastores de igreja, dizendo, meu querido, eu acho que isso é assim. Não é o que eu acho não, meu irmão. Não é o que o pastor acha. É o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus fala que devemos guardar a lei dele. Fala, se tu me amas, guardareis os meus mandamentos. Então Deus não fala para guardar 1, 2, 3 ou 9 mandamentos e pula um. Então guarde todos os 10. Porque se você guardar a lei de Deus, você está livre do pecado. E veja qual é o salário do pecado para aqueles que andam transgredindo a lei de Deus, que está em Romanos. Romanos, vamos ler lá para você ver. Romanos capítulo 6, o verso 23, o que diz. Preste bem atenção aí, você mesmo, preste atenção. Capítulo 6 de Romanos, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, meu irmão, em Cristo Jesus, a vida em Jesus. Mas o salário do pecado é a morte. Você quer receber a morte? A morte, quando a Bíblia aqui fala sobre a morte, está se referindo à morte eterna. A morte que vai ser fogo e enxofre, que vai consumir a humanidade. Então, meu irmão, decida hoje a servir ao Senhor. Guarde toda a lei dele, independente que você seja de qualquer religião que está me ouvindo nesse momento. Se você está em falta com um mandamento, guarde a tempo, porque Jesus está voltando e Ele vai levar para o céu os fiéis. Ele não vai levar para o céu aqueles que acham que Deus é amor, Deus entende, e Ele vai levar para o céu, não. Deus vai levar os fiéis. Então seja fiel a Deus, guarde todos os mandamentos, porque se você não guardar, você vai ser queimado no fogo do inferno, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então que Deus te abençoe nesse momento, que você siga a Bíblia, não siga pastor, não siga homem, nem siga a mim que estou lhe falando. Se eu estiver fora da Bíblia, não siga a mim, mas siga se eu estiver falando a palavra, que nem eu falei aqui na palavra. De hoje em diante, você não é mais inocente. Que Deus te abençoe grandemente, meu irmão, e te dê a paz.